A mulher que está gritando ao fundo é Michelle Rogers, uma mulher de 35 anos. Há pouco tempo, ela teve um momento muito assustador. Seu namorado, Matthew Terry, que já foi um fuzileiro naval e agora é treinador de luta livre, a atacou com uma faca bem do lado de fora da casa dela. Foi um ataque muito violento. Depois disso, Matthew foi preso, mas, apenas alguns dias depois, seus pais ricos pagaram uma fiança enorme, de $250 mil, para tirá-lo da cadeia. Isso deixou Michelle muito triste. Ela merecia algo muito melhor. Quando o julgamento começou, Matthew teve o melhor advogado de toda Michigan e tentou dizer que atacou Michelle em legítima defesa. Não é surpreendente que ele acabou escapando com apenas uma advertência. Durante o julgamento, ele parecia tão arrogante e cheio de si, e isso era muito difícil de engolir. 2 meses depois, uma professora chamada Kai Baker, que trabalha na Florida Elementary School, começou a sair com Matthew. Mas logo, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela começou a receber mensagens esquisitas e fotos assustadoras no Facebook, alertando-a de que Matthew não era quem ele dizia ser. Isso me deixou arrepiada. Foi muito angustiante, disse Kai. Mas aqui vem a parte surpreendente. A pessoa que estava enviando essas mensagens era nada menos que Michelle, que conseguiu sobreviver ao ataque brutal de Matthew em 2017. Ela descobriu que não era a primeira vítima dele e percebeu que era a única que poderia ajudar a impedir que ele machucasse mais alguém. Michelle queria salvar Kai Baker e finalmente colocar Matthew atrás das grades de vez. A luta de Michelle para expor a verdade sobre Matthew Terry é apenas o começo de uma história de resiliência e coragem. Não perca nenhum momento desta emocionante jornada de sobrevivência e justiça. Inscreva-se no nosso canal agora e ative as notificações para acompanhar cada revelação e reviravolta. Vamos juntos impedir que ele machuque mais alguém. Vamos voltar a falar sobre Michelle e Kai. Em 27 de maio de 2022, o clima na Flórida estava perfeito, com uma brisa suave e o sol se pondo em um céu impressionante pintado com tons de laranja e rosa. Matthew Terry, há pouco tempo, havia se mudado para esse paraíso ensolarado para viver com sua nova namorada, Kai Baker. Os dois estavam animados para uma noite divertida no Landing Bar and Grill em Val Rico, onde risadas e boa comida prometiam um ótimo começo de fim de semana. Eles estavam acompanhados por um casal de amigos, o que tornava a ocasião ainda mais especial. Kai, radiante em sua camisa vermelha brilhante que destacava seu sorriso contagiante, estava cheia de energia. Enquanto o grupo se sentava em uma mesa perto da música ao vivo, ela sentiu a necessidade de ir ao banheiro. Ao sair, a música envolvente do bar criava um ambiente animado, e ela não percebeu o olhar de Matthew, que quase parecia denso como as nuvens que cobrem o céu antes da tempestade. 1 minuto depois, ao sair do banheiro, Kai encontrou Kelly Andrews, uma de suas amigas, que estava terminando uma conversa animada com um grupo próximo. Kelly, que sempre tinha um jeito leve de ver as coisas, comentou sobre o que havia acontecido enquanto Kai estava fora. Você não vai acreditar. Enquanto você estava dançando, um cara passou por você dançando também e logo foi embora. Era só um momento de diversão, não era nada demais, explicou Kelly, rindo da situação. Para ela, era apenas uma parte normal de uma noite em um bar cheio de pessoas aproveitando a vida. Enquanto isso, de volta à mesa, algo mudou. Matthew, que estava sentado com os braços cruzados, começou a olhar para Kai com uma expressão séria que a deixou desconfortável. Ele começou a acusá-la de algo bem estranho, como se o simples ato de dançar tivesse desencadeado sua insegurança. As amigas de Kai, observando a situação, ficaram confusas e preocupadas com a reação dele. Para elas, tudo que Kai fez foi se divertir um pouco, dançando por alguns segundos com o estranho. O que poderia ser tão problemático nisso? Depois que o casal saiu do bar, as câmeras de segurança registraram um momento que ficaria marcado nas memórias de todos. Kelly atendeu o telefone do lado de fora, sua expressão se transformando de preocupação para surpresa ao ouvir a conversa. Kai e uma amiga estavam rindo e conversando, mas Matt ainda estava lá dentro, muito irritado no carro, contou Kelly, expressando a tensão que havia surgido entre eles. Elas estavam meio que zombando dele, dizendo que ele não precisava se preocupar tanto com algo tão bobo. A alegria da noite agora começava a se dissipar, substituída por uma nuvem de tensão. Kai e Matt tinham uma nova vida juntos, mas aquela noite fez Kai questionar o que realmente estava acontecendo entre eles. A mistura de risadas e desentendimentos poderia ter sido apenas uma pequena parte da sua história, ou poderia ser um sinal de algo mais profundo. O que começou como uma noite de diversão e amizade estava se transformando em algo incerto, e Kai começou a perceber que, talvez, nem tudo que reluz é ouro. Depois de um tempo, Kai decidiu que precisava falar novamente com Kelly. Mas, desta vez, seu tom era bem diferente. Ao levantar o telefone, sentiu um nó no estômago, uma ansiedade que não a deixava em paz. Com a voz trêmula e preocupada, ela pediu à amiga que tentasse acalmar Matthew e que explicasse que nada de estranho tinha acontecido no bar.
Kai lembrava da alegria da noite, da música, das risadas, e agora tudo parecia tão distante. A ideia de que Matthew pudesse estar se sentindo inseguro a preocupava, e ela queria garantir que ele soubesse que estava tudo bem. Finalmente, quando chegaram em casa, Kai sentou-se no sofá, ainda com o coração acelerado. Para sua surpresa, seu celular vibrou com uma nova mensagem. Ao olhar para a tela, seu coração disparou. A mensagem era enviada do número dela, mas não era ela quem havia escrito. As palavras na tela deixaram confusa e um tanto apavorada. Ei, está tudo bem. Matt está bem agora. Estamos bem. Boa noite. O que estava acontecendo? Ela se perguntou. Quem teria enviado isso? O suor começou a escorrer por sua testa enquanto sua mente girava em torno de possibilidades sombrias. Pouco depois, um novo capítulo dessa história começou a se desenrolar. Michelle, uma mulher que conhecia Kai Baker há 5 anos, começou a compartilhar sua própria história com a amiga. Elas se conheceram durante um momento muito difícil na vida de Michelle, quando o nome de Matthew era associado a um pesadelo. Com os olhos cheios de lágrimas ao lembrar do passado, Michelle disse: naquele tempo, depois do ataque de Matthew, tudo estava muito difícil. Ele trouxe várias pessoas para depor a favor dele, e uma delas foi Kai Baker. Enquanto falava, a voz de Michelle se tornava um misto de tristeza e frustração. Kai estava lá porque éramos amigas há muito tempo. Todo mundo achava que ele era um cara incrível, e eu era vista como a louca. A história de Michelle era uma batalha de coragem e resiliência. Mesmo se sentindo sozinha e muitas vezes desamparada, ela havia enfrentado Matthew em várias frentes. Era como se estivesse lutando uma guerra em vários campos ao mesmo tempo. Um julgamento criminal por suas ações cruéis, um processo complicado com o Departamento de Serviços de Crianças e Família, CPS, uma luta pela custódia de seus filhos e uma ordem de restrição que ela precisava para se proteger. A pressão era intensa, e a sensação de estar lutando contra uma maré imensa deixava exausta. Mas a parte mais devastadora de toda essa história veio quando Michelle descobriu que, enquanto Matthew estava cumprindo uma pena bem curta por tentar machucá-la, ele já havia conseguido atrair outra mulher para sua vida. Essa revelação a deixou ainda mais determinada a lutar e a mostrar ao mundo quem realmente era Matthew. Eu não posso deixar que ele faça isso com mais ninguém, pensou Michelle, sua determinação crescendo com cada palavra que compartilhava com Kai. Kai, ouvindo atentamente, sentiu a gravidade da situação e começou a perceber que Matthew poderia não ser quem parecia. A mistura de suas experiências deixou claro que, às vezes, as aparências podem enganar. Com isso, um novo propósito começou a surgir em suas mentes. Juntas, elas poderiam enfrentar o passado e proteger outras mulheres que ainda não sabiam da verdadeira natureza de Matthew Terry. Uau! A história de Michelle e Kai é cheia de reviravoltas e muito intensa. Agora queremos ouvir você. O que você acha que Kai deve fazer para proteger a si mesma e a outras mulheres de Matthew? Você acredita que Michelle conseguirá alertar Kai a tempo? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões. Sua voz pode fazer a diferença e ajudar a espalhar a conscientização sobre relacionamentos abusivos. Kai e Matt estavam se comunicando através de chamadas de prisão, um modo muito estranho e sombrio de manter um relacionamento. Quando Michelle descobriu que Kai estava falando com ele, um frio percorreu sua espinha. A lembrança do que Matthew tinha feito antes ainda estava fresca em sua mente, e ela sabia que não podia ficar de braços cruzados. Michelle sentia um aperto no coração ao imaginar Kai sendo manipulada novamente. Determinada a ajudar, ela decidiu procurar Kai no Facebook. Com os dedos tremendo um pouco, ela enviou uma mensagem urgentemente, acompanhada de uma foto dela mesma no hospital, onde estava se recuperando de ferimentos. Na mensagem, escreveu: ele não é quem diz ser. Ele está mentindo. Ele vai tentar te manipular. Por favor, não deixe que isso aconteça com você. Você precisa sair disso. Michelle olhava para a tela, esperando que Kai entendesse a gravidade da situação. Mas a resposta que veio foi desanimadora. Kai, em vez de ouvir, ignorou o aviso e fingiu que não entendia, dizendo que não estava falando com ele. Michelle sentiu um nó se formar em seu estômago. Parecia que suas palavras estavam caindo em ouvidos surdos. Neste momento, Michelle percebeu que não havia como fazer Kai entender o perigo que estava correndo. O medo por Kai e seus filhos crescia dentro dela, se espalhando como uma sombra escura que não a deixava em paz. Ela sabia que os sinais estavam todos lá: a manipulação, a negação e o comportamento possessivo de Matthew. Cada minuto que passava parecia um eco, como se ela estivesse gritando em um deserto árido, sem que ninguém ouvisse. E infelizmente, o que aconteceu em 28 de maio de 2022 foi ainda mais horrível do que ela temia. Menos de 10 minutos depois que Kai ligou para Kelly, tentando acalmar Matthew, a vizinha de Kai, apavorada e sem saber o que fazer, ligou para 911, sua voz tremendo de terror. Quando a polícia chegou ao local, a situação era crítica. Kai,
que era professora da escola primária e amada por seus alunos, estava no chão, ferida, com cortes e hematomas por todo o corpo, enquanto um fluxo de sangue escorria de seu pescoço. O cenário era desolador. O sol brilhava no céu azul, mas a atmosfera estava carregada de medo e angústia. Havia um silêncio sombrio ao redor, quebrado apenas pelo som da sirene se aproximando. Um rastro de sangue começava do local onde Kai estava caída e se estendia pela rua, levando até uma área arborizada fora do bairro. A imagem era chocante e triste, e qualquer um que passasse por ali saberia que algo terrível havia acontecido. Matthew, por outro lado, havia desaparecido. O desespero se apoderou de Michelle ao saber que o homem que havia causado tanto sofrimento estava solto, potencialmente espreita, e a sensação de impotência envolvia como um manto pesado. Sabe-se que, em momentos de grande dor, as pessoas podem se sentir sozinhas e perdidas, e era assim que Michelle se sentia. Ela sabia que precisava agir. A luta de Kai pela segurança dela e de seus filhos estava apenas começando, e Michelle estava decidida a não deixar sua amiga enfrentar essa batalha sozinha. Isso foi gravado em julho de 2015, começou Michelle, enquanto os olhos dela se fixavam na tela de seu celular. Ela respirou fundo, lembrando-se daquele dia ensolarado. No vídeo, Matthew Terry está ensinando meu filho pequeno a pescar. A imagem mostrava um momento bonito. Matthew, com um sorriso largo, segurava uma vara de pescar e mostrava ao menininho como arremessar a linha na água. A risada do garoto enchia o ar, e Michelle sorria ao ver a alegria em seus rostos. Ela olhou para a tela e, enquanto a lembrança se desenrolava em sua mente, continuou. Naquele momento, eu pensei, bom, poderia ser pior. Ele parecia ser um bom cara. Mas, enquanto assistia ao vídeo, uma sombra de dúvida começou a pairar sobre seu coração. Michelle refletia sobre isso, consciente de que manipuladores e pessoas que fazem mal aos outros muitas vezes são muito bons em mostrar momentos legais. Eles fazem as pessoas acreditarem que são confiáveis, mas, por trás dessa fachada, podem esconder coisas muito ruins. Logo depois daquela gravação, Michelle e Matthew tiveram um filho e decidiram morar juntos. No começo, parecia que tudo estava indo bem, mas, com o passar do tempo, Michelle começou a notar mudanças em Matthew. Ele não era mais o pai amoroso que ela pensava que era. Eu vi um lado diferente dele apenas alguns meses depois de começarmos a namorar, contou Michelle, com a voz carregada de emoção. Houve várias vezes em que ele bebia demais, e quando falava, era só um monte de sons desconexos. Não fazia sentido. Parecia que ele estava só bravo e fora de si. Aquilo começou a assustá-la. A risada que antes preenchia a casa agora era substituída por silêncios tensos e olhares sombrios. Ela se recordou de um dia em que estava na cozinha, preparando o jantar enquanto seu bebê dormia no berço. Matthew chegou em casa e, ao ver que ela não tinha preparado o que ele esperava, explodiu em raiva. Era como se uma tempestade fosse se formando dentro dele e, de repente, não havia mais controle. Em um momento muito assustador, ele pegou uma frigideira quente e a jogou em sua direção, enquanto ela segurava o bebê no colo. A cena se desenrolou em câmera lenta para Michelle. O metal reluzente da frigideira voou pelo ar, e ela recuou, protegendo instintivamente o filho. Matthew saiu correndo de casa, batendo a porta com tanta força que parecia que o vidro poderia estourar. O barulho ecoou pela vizinhança, e o coração de Michelle disparou. Ela ficou em choque, sem saber o que fazer, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pouco tempo depois, Matthew voltou. Ele parecia diferente. Aquela raiva havia sido substituída por um comportamento quase afetuoso. Ele a abraçou enquanto ela ainda estava alimentando o bebê. O toque dele era quente, mas havia algo de frio em suas palavras quando ele disse: "Eu nunca machucaria você ou nosso filho." Michelle, mesmo em meio ao abraço, sentiu um arrepio na espinha. No fundo, uma voz dentro dela sussurrava que algo estava muito, muito errado. Os dias se passaram, mas a dúvida e a insegurança não a deixaram. Michelle sabia que, embora Matthew pudesse parecer ser um bom pai em momentos como aquele vídeo, havia um lado obscuro que não podia ignorar. O amor que ela sentia se misturava com medo, e a luta interna era uma batalha silenciosa e solitária. Com cada dia que passava, a necessidade de resgatar sua própria vida e a do seu filho tornava-se mais urgente. Sair de um relacionamento abusivo é sempre muito difícil, e para Michelle, isso parecia ainda mais complicado agora que ela e Matthew tinham um filho juntos. Ela se lembrava de como se sentia. Eu definitivamente não estava feliz com ele, mas pensei que precisava tentar por causa do meu filho. Eu achava que seria melhor ter um pai por perto. Naquele momento, eu não sabia o quanto eu estava em perigo. Depois de passar por uma recuperação difícil e enfrentar um julgamento que não deu certo em 2017, Michelle estava determinada a fazer tudo o que podia para manter Matthew na prisão o maior tempo possível. Mesmo antes de descobrir que Kai estava namorando Matthew, ela se uniu à promotora Eilish Gallagher para garantir que sua voz fosse ouvida. Nós tentamos lutar contra isso e escrevemos cartas pedindo mais supervisão, mais regras para ele seguir,
até mesmo um período de liberdade condicional mais longo. Mas, infelizmente, nada mudou. O tempo de liberdade condicional dele continuou o mesmo, explicou Eilish, com um olhar triste no rosto. Michelle sabia que precisava proteger seu filho e fazer o que fosse necessário para garantir que Matthew não tivesse chances de machucá-los novamente. A luta dela era como escalar uma montanha íngreme, mas ela estava disposta a não desistir. Enquanto Matthew estava na prisão, algo muito estranho aconteceu. Seus pais começaram a enviar pacotes para Michelle, mas eram pacotes que ele havia pedido. Ele ainda pediu que alguns parentes dele ficassem de olho na Michelle. Eilish, a promotora, ficou preocupada com isso e disse: "Eu sentia que Michelle tinha que se preocupar o tempo todo com sua segurança, e eu me sentia impotente para ajudar mais, porque a decisão sobre a liberdade condicional já tinha sido tomada." Michelle também se sentia perdida. "Eu não sabia o que fazer. Só sabia que precisava manter minha família segura", ela contou, cheia de preocupação. Mesmo com todo o esforço de Michelle e Eilish, a Junta de Liberdade Condicional nunca respondeu a nenhum pedido delas. Então, em 1º de dezembro de 2020, Matthew finalmente saiu da prisão. "Eu não fiquei feliz com a liberdade dele. Ele definitivamente era um perigo para as pessoas, e eu deixei isso bem claro para a Junta de Liberdade Condicional e para quem quisesse ouvir, mas ninguém realmente escutou", disse Michelle, triste e frustrada. Infelizmente, a falta de cuidado da junta teve consequências muito graves. Em 28 de maio de 2022, poucos minutos depois de a polícia encontrar Kai Baker ferida, ela não resistiu e faleceu. Enquanto os policiais investigavam, eles seguiram um rastro de sangue que levava até onde Kai estava e trouxeram um cão especial para ajudar na busca. A situação estava muito, muito séria, e todos estavam preocupados com o que poderia acontecer a seguir. "Uau, uau, uau! Tem muito sangue aqui. Identifique-se. O cachorro vai te morder", gritou um policial, com voz firme. "Escritório do xerife, mostre suas mãos. Mantenha as mãos onde possamos vê-las. Senão, você vai ser mordido pelo cachorro." Matthew foi logo preso, e Michelle foi uma das primeiras a saber o que tinha acontecido. Ela sentia uma mistura de emoções, mas havia uma tristeza profunda dentro dela porque, apesar de todos os seus esforços, não conseguiu salvar Kai. "Eu não sei como explicar aquele sentimento. Era como se eu estivesse fora do meu corpo por um tempo", disse Michelle, ainda tentando entender a dor que sentia. Durante o julgamento de Matthew, o promotor Justin Dias mostrou imagens de câmeras de segurança que capturaram uma discussão entre Kai, Kelly e Matthew. "Quando você percebe que essas são as últimas imagens dela antes de voltar para casa e ser morta, é um pouco surreal", comentou Justin, com uma expressão de seriedade no rosto. "Essa história de luta e sobrevivência é de partir o coração." Se você também se emocionou com a coragem de Michelle e a tragédia de Kai, deixe seu like no vídeo. Cada curtida ajuda a espalhar essa mensagem importante e a conscientizar mais pessoas sobre relacionamentos abusivos. "Parecia que ela não tinha ideia do que ia acontecer", comentou o promotor Justin Dias. Ele estava pensando em Kai, que havia sido a última pessoa a interagir com sua amiga antes de sua morte. Então, Kelly, a amiga de Kai, subiu ao banco para falar. Justin queria entender o que poderia ter deixado Matthew tão irritado, mesmo que fosse por motivos bobos. "Você se lembra de algum momento que não vimos no vídeo, onde Kai estava dançando com outro cara?", perguntou Dias. "Não", respondeu Kelly, coçando a cabeça, um pouco confusa. "É só isso?", insistiu Justin. "Sim, é isso", confirmou Kelly. "Aqueles 5 segundos que apareceram no vídeo?", ele perguntou. "Isso mesmo", respondeu Kelly. Enquanto isso, do lado da defesa, os advogados estavam tentando convencer o júri sobre uma história totalmente diferente. "Eles estavam querendo dizer que foi outra pessoa que atacou Kai e que ela e Matthew só correram", explicou Dias, preocupado com as mentiras que estavam sendo contadas. O promotor sabia que Matthew havia mentido para escapar de problemas pelo menos 3 vezes antes. Para ganhar esse julgamento, ele precisava falar sobre esses casos e mostrar a verdade. Ele começou com Jessica Ko, a primeira vítima de Matthew. "E pode me contar rapidamente o que aconteceu naquele caso?", perguntou Dias. "Claro. Ele invadiu a minha casa, eu fui agredida, minha namorada também levou uma surra, e quando a polícia chegou, ele se fez passar por vítima", explicou Jessica, com uma voz firme. "Eu vi as risadinhas e o riso dele, parecia que ele não se importava com a vida de uma mulher", acrescentou Dias, mostrando como Matthew era desonesto. Depois, o promotor falou sobre o caso de Michelle para o júri. As semelhanças entre os casos eram assustadoras. Em ambas as situações, Matthew estava vestido igual, usou a mesma arma e atacou nos mesmos lugares. Ela tinha 2 filhos, assim como eu. Tudo aconteceu em uma sexta-feira durante um feriado. E ela tinha ferimentos de facadas no ombro direito. "O que eu quero dizer é que ele só ficou melhor no que faz de pior", observou Michelle, sentindo a gravidade de tudo o que aconteceu.
No primeiro julgamento, Matthew disse que estava se defendendo. Ele tinha alguns roxos de sua luta contra Michelle, e isso parecia convencer o júri de que ele estava dizendo a verdade. Mas desta vez, os advogados de Matthew tinham um plano muito mais complicado. Ele se feriu de cada lado do pescoço, tentando se passar por alguém que foi atacado, para que não fosse considerado culpado pela morte de Kai, explicou Dias, mostrando como Matthew tentou enganar a todos. Durante o julgamento, muitas pessoas foram chamadas para falar, e a madrasta de Kai não conseguiu segurar a raiva. Ela olhou bem nos olhos de Matthew e perguntou: "Por que você matou Kai? O que ela disse naquela noite que fez você pensar que tinha o direito de fazer isso? Quão ruins poderiam ter sido suas palavras? Ela disse que Michelle estava certa? Foi isso que fez você decidir acabar com a vida dela? Eu sempre temi pela vida de Kai. Espero que você agora tenha medo pela sua." Depois que um especialista provou que ninguém poderia ter causado os cortes no pescoço de Matthew a não ser ele mesmo, a defesa dele começou a desmoronar. Mas os advogados de Matthew, que eram muito bons, logo mudaram a estratégia. No meio do julgamento, começaram a dizer que ele estava se defendendo, assim como fizeram no caso de Michelle 5 anos atrás, tentando reduzir sua pena ao máximo. Ele dizia que estava se defendendo. Ele convenceu todos os amigos e familiares que era legítima defesa, contou Michelle, com um olhar sério. Nesse momento, o promotor Dias já estava cheio disso. Ele precisava de alguém forte para ajudar a tirar essa ideia da cabeça do júri. Então, a equipe decidiu entrar em contato diretamente com Michelle. "Olha, isso está acontecendo na Flórida. Precisamos agir rápido", eles disseram. Imediatamente, começaram a trabalhar com Michelle. Ela enviou todos os vídeos, documentos e tudo o que precisavam. "Nunca pensei que não deveria fazer isso. Não, aquele cara vai ser preso desta vez", lembrou Michelle, determinada. Ela pode não ter conseguido impedir o último ataque e salvar Kai, mas estava decidida a parar Matthew de uma vez por todas. "Não havia dúvida na minha cabeça. Eu precisava fazer isso por mim, pela justiça e pela segurança dos meus filhos. Eu tinha que fazer isso por Kai Baker e sua família. Para mim, não havia outra opção. Era apenas, é isso que eu vou fazer." Quando chegou a hora, Michelle foi chamada para o banco das testemunhas e fez o juramento. O advogado perguntou a ela para mostrar cada cicatriz que havia recebido do ataque de Matthew. "Na minha bochecha esquerda, tenho 2 cicatrizes de marcas de mordida em formato circular. Aqui tem uma cicatriz de uma faca, e aqui outra. Tem também uma cicatriz embaixo da minha sobrancelha. E no meu ombro direito, eu tenho 3 cicatrizes de facadas. Olha, também tenho marcas de mordida no meu braço", ela apontou, mostrando tudo com firmeza. No dia seguinte, Michelle foi chamada para contar novamente o que aconteceu no primeiro julgamento. Naquele dia, ele estava claramente bêbado. "Eu me lembro dele vindo em minha direção, e eu fiquei assustada. Eu recuei e perguntei: 'O que você está fazendo?' Então, nós dois caímos no chão. Eu gritei: 'Eu te amo. Por que você está fazendo isso?' E ele respondeu: 'Não, você não me ama. Que se dane, eu vou te matar.'" "Então, o que aconteceu depois na briga?" perguntou o promotor, curioso. "Ele simplesmente começou a me bater. Eu tentava escapar, mas ele continuava socando meu rosto. E, nesse momento, havia sangue por toda parte", respondeu Michelle, sua voz cheia de emoção. "De onde estava vindo o sangue?" questionou o promotor. "Eu acho que era do meu nariz. Ele tinha quebrado meu nariz. E depois, ele estava segurando minha cabeça com as 2 mãos e batendo-a contra o chão", concluiu Michelle, lembrando a dor que sentiu. "Então, toda vez que ele me batia, minha visão começava a ficar escura. E então ele vinha por trás de mim, colocava o braço em volta do meu pescoço e me esfaqueava na garganta com uma faca", continuou Michelle, lembrando do que aconteceu. "Nesse momento, você estava armada?" perguntou o promotor. "Não", respondeu Michelle. "Você estava em pé para enfrentar a briga?" insistiu o promotor. "Não. Eu só pensava que precisava sair daquela casa ou ia morrer ali. Eu me lembro de me levantar, e enquanto eu fazia isso, ele tentava me parar e socar meu rosto. Consegui me soltar. Abri a porta da garagem e corri para fora." "E quando você entrou na garagem, havia um abridor de garagem?" perguntou o promotor, curioso. "Sim. Eu pressionei o botão do abridor com a mão esquerda enquanto corria para fora. Corri em direção a ele, mas foi muito devagar, então não consegui passar antes que ele chegasse de novo em mim." Matthew a jogou no chão e continuou a bater. Mas Michelle não desistiu. Ela esperou até que a porta da garagem estivesse aberta o suficiente para empurrá-lo para trás, e então os dois rolaram para fora. Enquanto eles rolavam pela entrada, Michelle fez a única coisa que podia para se salvar. Começou a gritar o mais alto que conseguia. "Eu estava debaixo dele,
e ele estava em cima de mim. Ele segurava minha cabeça com as duas mãos e batia repetidamente no chão de cimento. Desculpe, mas eu consegui ouvir algumas vozes fracas do outro lado da rua. Ele me esfaqueou 3 vezes no ombro e estava prestes a descer a faca novamente. Então, eu estendi a mão e agarrei a lâmina da faca no ar, puxei a faca para mim, mesmo de costas. Eu só pensei que ele poderia esfaquear meu olho ou algo assim enquanto fazia isso. Durante tudo isso, você estava gritando e pedindo ajuda, tentando fazer ele parar? Perguntou o promotor. Sim. Nós não morávamos longe do hospital, e mais tarde descobri que os vizinhos estavam ligando para o 911 naquela hora. Nós podíamos ouvir a sirene se aproximando. Você podia ouvir o som vindo da esquina. Quando nós ouvimos as sirenes, foi aí que ele se levantou de cima de mim e correu de volta para dentro de casa. O que você fez depois? Eu corri para o meio da rua, seguindo as vozes dos vizinhos que estavam me chamando, dizendo, vem aqui. Então, eu atravessei a rua e desmoronei de costas no quintal deles. Michelle estava muito machucada. Ela teve uma concussão grave, o nariz quebrado e 7 cortes com faca. E, enquanto tudo isso acontecia, seu bebê de 1 ano ainda estava dentro de casa. Cadê o bebê? Vá! Verifique se o bebê está em algum lugar. Estou com você, estou com você. Limpo. Oi. Fofura. Oi. Amigo. Bebê chorando. Está tudo bem. A reação da plateia foi intensa. Ninguém sabia o que poderia ter acontecido com o filho de Michelle se a polícia não tivesse chegado a tempo. O testemunho dela também causou um grande impacto. Sua história de sobrevivência tocou o coração de todos no júri. Michelle se sentiu aliviada por finalmente alguém acreditar nela. Desta vez, as pessoas acreditaram em mim, disse Michelle, com um sorriso de esperança. Antes de falar com o júri pela última vez, o promotor Dias chamou alguns amigos e familiares de Kai para o banco das testemunhas. A irmã de Kai, Kerry Rebaus, tentou expressar como a falta dela afetou a família. Hoje, estou aqui ao lado da minha irmã. Não há palavras que consigam explicar o vazio que a ausência dela traz. Eu sinto muita falta da minha irmã, disse Kerry, emocionada. A amiga de Kai, Kelly, também subiu ao banco para falar sobre os meninos que Kai deixou para trás. Os meninos dela eram tudo para ela. Kai adorava ver Nicholas e Mason crescer. Eles sempre chegavam até ela para receber carinho e olhavam nos olhos um do outro. Agora, eles não podem mais fazer isso. Mason e Nicholas terão que guardar essas memórias e esperar que nunca se apaguem. Eles vão ter que viver sem a mãe para sempre. Isso vai deixar um buraco em nossos corações que nunca será preenchido. Eu nunca poderei conversar com ela ou ouvir sua voz de novo. Essa dor é insuportável. A injustiça da morte dela é tão difícil de acreditar. Todos nós a amávamos muito, disse Kelly, com a voz embargada. O juiz então falou, eu ouvi o testemunho da senhora Rogers e acredito que você deveria estar na prisão em Michigan. E a senhora Baker ainda deveria estar viva. Esta é a Flórida. Você vai para a prisão pelo resto da sua vida. O veredicto no julgamento traz muitos sentimentos, especialmente porque alguém teve que morrer para que a verdade fosse descoberta. Isso parte o coração, comentou Michelle. No começo do julgamento, não estava claro se a promotoria iria pedir a pena de morte ou se ele iria para a prisão para sempre. Mas, no final, as pessoas mais próximas de Kai estavam confiantes de que o melhor seria ele ficar na prisão sem nunca ter chance de sair. Deixe-o viver na prisão, sabendo o que ele fez com Kai, com sua família e com seus filhos. Que ele fique lá, pensando nisso todos os dias pelo resto da vida. Porque é isso que ele merece, disse um familiar de Kai. Eu também sinto um alívio, como se finalmente ele fosse para a cadeia e não pudesse fazer isso com mais ninguém, acrescentou Michelle. Enquanto pensava sobre tudo o que aconteceu, Michelle percebeu que as pessoas precisam entender melhor o que a violência doméstica realmente significa e como ela pode se manifestar. A lição que eu quero compartilhar com a minha história é que algumas pessoas pensam, bem, ele nunca me bateu, então não é abuso. Isso é um grande erro. Matt Terry nunca me deu um soco. Ele nunca me machucou fisicamente, mas ele me manipulou e controlou. Ele mexeu com a minha cabeça de um jeito que me fez sentir mal. Nunca precisei apanhar para saber que estava em perigo. Tudo o que precisa acontecer é uma vez, e eu garanto que só vai piorar. Eles não vão melhorar. Então, mesmo que ele não te bata, você ainda pode estar em perigo. Se algo é abusivo, e você precisa sair dessa situação. Hoje, Michelle continua lutando pelos direitos das pessoas que sobreviveram à violência doméstica. Ela também está arrecadando dinheiro para a IVE, uma organização que ajuda mulheres em Michigan com abrigo e apoio. Desde o julgamento, estou focada na minha recuperação. Estou tentando construir uma vida feliz para mim e meus filhos.
Tenho feito coisas para ajudar a espalhar a conscientização sobre a violência doméstica e o problema sério que isso representa, disse Michelle. Michelle acredita que pode ajudar outras pessoas a encontrar sua própria voz e se defender, contando sua história. Ela espera que todos prestem atenção ao que as sobreviventes têm a dizer, entendendo como isso é importante e tomando atitudes para evitar que coisas assim aconteçam de novo no futuro. Eu só quero que as pessoas escutem, ela disse. Eu não sou a primeira a passar por algo assim, e provavelmente não serei a última. Estou usando essa segunda chance na minha vida para compartilhar minha história e ajudar a salvar vidas. Isso é tudo o que eu quero. Eu não consegui salvar Kai, mas vou fazer tudo o que posso para ajudar quem mais eu conseguir e quem estiver disposto a ouvir.